Aproveitando que você entrou nesse assunto, que é uma das perguntas que a gente faz para os candidatos, é o seguinte, tá? Hoje, se você fosse escolher um perfil para compor a pasta econômica, o Ministério da Fazenda, ou um nome, se você já tivesse, se você quiser revelar também, pode falar a respeito disso? E qual que é a sua relação com a Faria Lima? A gente sabe que a Faria Lima, toda eleição, ela faz uma cartinha dizendo a respeito do que ela espera do próximo presidente e quem ela apoia, né? Inclusive, a gente teve que, na última eleição, foi o Lula aí, muitos dizem que isso foi decisivo, inclusive, do mercado apoiar aí a campanha do Lula e o Lula se eleger. O que você acha? Que não dá para colocar vendedores de Banco Master. A Faria Lima também quer dar muitos pitacos, mas andava vendendo o Banco Master até ontem. Esta é uma triste realidade de muitos elementos na Faria Lima. Tá muito preocupado com a agenda econômica, mas estava enfiando Master no cliente até agora. Então, eu tenho minhas ressalvas com a Faria Lima, no sentido de que a Faria Lima, ela faz as apostas políticas dela e quase sempre é puro lixo. A Faria Lima fez as pessoas acreditarem que o Tarcísio seria candidato. E fez preço em cima. Depois falou que o Ratinho seria candidato. Depois falou que o Leite seria candidato. Agora tentou fazer uma aposta meio manca no Zema. Eu não sei se a Faria Lima tem que ser tão ouvida assim. Eu não sei. A agenda minha fiscal, se eu falar isso pra um banqueiro, se eu falar pros caras dos fundos, isso aqui é música pros ouvidos deles. É música pura. O que ela tá falando é lindo. Agora, eles nunca me consideraram. Agora, a boa parte deles vão me considerar simplesmente porque eu apareci melhor nas pesquisas. Agora, vamos dizer, eu sou agora um grande músico pra tocar a música que eles ouvem. Antes, não. Então, assim, a relação com a Faria Lima, ela tem que ser uma relação pragmática. Pragmática. Porque senão eles fazem preço em cima de você. E a questão toda pra mim é o seguinte, eu não vou não vou estabelecer os nomes para um time econômico nosso baseado no o que a Faria Lima quer, mas sim o que o Brasil precisa. A Faria Lima, muita gente na Faria Lima quer, por exemplo, que a questão das terras raras, como eles são curto-prazistas, seja assim, vamos ver um marco regulatório que ajude alguém a vir aqui, botar umas minas e levar aquilo embora. Entreguismo, né? É isso. Entreguismo. É isso. O entreguismo é a coisa mais fácil do mundo. Faz preço pra Faria Lima falar que eu vou privatizar a Petrobras. Eu não quero privatizar a Petrobras. Então, eu não estou a fim de fazer preço com eles a todo custo. E esse é o ponto que é central. Ninguém tem uma reforma fiscal, que isso eles amam, mais ousada do que eu. Dito isso, todo o restante, vamos sentar e conversar. Porque a gente tem que ter, aí sim, um projeto de Brasil, que acho que é uma coisa que a pergunta inicial do Serjão. Onde eu quero chegar com isso? Se eu aumentei minha capacidade de investimento, eu gerei uma segurança e uma perspectiva futura pro Brasil, e as pessoas conseguem andar na rua sem ter o celular roubado, aí eu posso começar a imaginar como resolver os assuntos. Como entrar nos grandes temas. E tem um acelerador nesse processo, que é essa questão das terras raras. Só que essa é uma discussão soberanista sobre terras raras. Porque é sobre, não como o Brasil ou como empresários brasileiros ganham dinheiro com isso, e sim como o Brasil se reencaixa numa nova cadeia produtiva global, de maneira soberana, e aproveita que ele tem meio que, o Sergião me corrija, 20% das reservas globais desses minerais aí, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, 24 milhões de toneladas, né? Só perde para a China, e a terceira, que é a Índia, é 6 milhões, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma posição do Brasil, ela é violenta, e fora que tem coisas aqui que só tem no Brasil, né? Nióbio, por exemplo, é Araxá, a maior reserva do mundo. Posso fazer uma pergunta? Nióbio é uma terra rara? Ou não é? Não. Ele tem um estado igual o quartzo, que tem aquele quartzo super clean que tem nos Estados Unidos. Terras raras mesmo, do ponto de vista, assim, né, químico e tal, são só aqueles 17 elementos ali, liderados pelo lantânio. Lantanídeos. São os lantanídeos de Minas, né? Durante muitos anos na geologia, a gente sempre chamou eles de lantanídeos de Minas. Porque o lantânio é o principal, e o lantânio, para quem não sabe, é um dos principais elementos hoje para fazer bateria. Entendeu? A bateria de lantânio. Aliás, depois eu tenho que perguntar esse negócio aí, porque, por exemplo, em Minas Gerais, eu conheço pelo menos umas 50 startups, entendeu? Que já estão recebendo grana de fora para desenvolver, por exemplo, bateria de lantânio. Em Minas Gerais tem muito desenvolvimento de bateria de lantânio. Bateria. Mas a gente pega o elemento igual o lítio, né? É que a minha transforma em bateria. Pergunta bem clara. Agora, pra você, deixa eu fazer, não é uma sabatina, mas assim, com você, mas o processamento desse lantânio. Não, calma aí. Nós vamos chegar no processamento. Que pra mim é o grande problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Como é que eles estão numa outra etapa se eles não têm a etapa do meio? Não, aí eu vou chegar nesse negócio pra você. O que acontece é o seguinte, você perguntou do nióbio e tal. É que o que a gente fala é o seguinte, a gente chama de terras raras e minerais que são hoje fundamentais. Por exemplo, o lítio não é uma terra rara, mas ele é um mineral bom. Parte do cobalto também? Cobalto, lítio, tório, entendeu? Não é terra rara também. O próprio nióbio, entendeu? Isso aí são elementos hoje.
porque são elementos que fazem parte da cadeia que a gente mais precisa hoje, que é a cadeia tecnológica, né? Sim. É o que faz chip, é o que faz condutor, supercondutor, bateria. São esses elementos, entendeu? Todos esses aí. Tem as terras raras, fora todos esses outros. Sim. Então é um grupo de elementos que o Brasil tem. Aparentemente, a China, ela, nos anos 80, ela entendeu que isso teria um papel central. Sim. Parece que havia só uma mina no mundo que cuidava dessa parte de terras raras nos Estados Unidos, que é na Califórnia. E aí a China entendeu, ela comprou alguma empresa americana, ela levou parte da tecnologia pra lá, e você tem o Deng Xiaoping numa entrevista falando em terras raras, avisando a Arábia Saudita tem petróleo, a gente tem terras raras. E ninguém deu bola. E a China, ela fez esse planejamento de fazer a cadeia completa. E ela vai da mineração, do processamento, e é super... É poluição pra caramba, assim. O que eles acho que era perto da Mongólia, me corrija. A poluição da terras raras, o grande problema dela mesmo é a poluição. Porque aonde você... Porque acontece o seguinte, né? Primeiro, até explicar pra galera porque que chama terras raras. Muita gente acha que esse nome é porque tem pouco. Mas não é porque tem pouco, não. Não é. Tem muito. A gente chama de terras raras porque ela é muito difícil de você tirar ela da rocha. Então o que acontece? Como que é o ferro? O pessoal entender que é mais fácil. Você vai lá em Carajás, você pega uma pedrinha e aquela pedrinha tem ferro no meio. Você vai lá e quebra aquilo ali e sai só com ferro. Terra rara é exatamente a mesma coisa. Só que o problema é o processo para você tirar a terra rara da rocha, ele é muito agressivo. Então normalmente você faz com ácidos muito ferrados. E aonde você faz isso, você polui demais, e quando você polui, são regiões assim, cara, que você não planta nada. Sabe o mata-mato que você joga na sua casa? É basicamente aquilo lá. Não nasce nada, não nasce nem mato, entendeu? Então esse é o grande problema do processamento de terras raras. A China tem uma área gigantesca lá que não mora ninguém, meu amigo, dá-lhe, entendeu? Dá-lhe esse ácido e é isso aí. Aí fica tudo lá, mas produz coisa pra caramba, né? A China, a China, que a gente não pode nem comparar ela, porque a China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. Caso você seja eleito, seja o próximo presidente do Brasil, o próximo presidente ele terá talvez entre 3 até mesmo 4 indicações ao STF. Vai ser um presidente com grande capacidade aí de mobilização aí na Suprema Corte. Você já sabe o perfil de quem você pretende indicar? Tem a possibilidade de você falar assim, o porquê você pretende indicar, por exemplo, a partir desse perfil, já que a gente está falando de indicações que são já para a Suprema Corte, ou seja, não vai ficar só para o seu governo, né? Não é indiferente de uma indicação de ministério, por exemplo. O critério é bem simples. Não pode ser um neoconstitucionalista. Primeiro de tudo. O que é um neoconstitucionalista? É alguém que acredita que a função essencial da Suprema Corte é inovar em temas que acabam protegendo os direitos difusos, direitos humanos, assim, assado. Que é o que fez, por exemplo, com que o Barroso ficasse criando interpretações sobre os mais diversos temas, influenciando os outros ministros do STF e fazendo com que a Suprema Corte se tornasse um agente político, que é quase uma última instância na aprovação de qualquer projeto de lei que passa na Câmara com a assinatura do presidente da República, na Câmara, no Senado. O processo legislativo sempre termina no STF. Isso tem que terminar. Essas interpretações em cima de julgados tem que morrer. Então não pode ser... Sim, a questão do IOF vai lá pro Congresso, é barrado, e aí o STF vai lá e resolve. Tem que ser uma pessoa que seja favorável à implementação de um código de ética muito estrito no STF e favorável às reformas no STF que nós queremos fazer. Tem que ser uma pessoa que, de start, não tem parentes com escritório de advocacia para fazer negócio com eles e que, nesse sentido, sendo ele um legalista e não um inventor, ele entenda que o papel do próximo presidente da República, no caso eu, que eu estaria indicando, é devolver ao STF as suas prerrogativas essenciais e iniciais, que é cuidar de temas abstratos ligados à constitucionalidade. Ponto. E ele tem que não se opor ao presidente da República quando o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, regulamentar o que o STF não pode fazer. Que é ter escritórios tendo negócios com todo mundo, como eles fizeram com parentes de ministros, ter essas decisões monocráticas que acabam criando, vamos dizer, feudos de poder ligados aos ministros do STF, um filtro de entrada para que apenas temas ligados a questões estritamente constitucionais rodem no STF e ele não ser hoje uma corte de tudo. Hoje você tem 8 mil ações no STF. Se eu não me engano, na Suprema Corte Americana é coisa de 50. Não 50 mil, 50. E aí esses temas que são mais abstratos, aí eles são... Tem temas, obviamente, materiais ligados à vida cotidiana americana, mas você não fica virando uma última instância para qualquer coisa. Isso outorga muitos poderes. O principal para retirar o poder político do STF, criação de uma corte política para julgar
os deputados e senadores, que não seja o STF. Essa corte política pode ser composta por desembargadores com mandatos de 2 anos, e eles vão ficar com os casos do famoso foro privilegiado que envolve deputado e senador. E aí retira do STF essa faca no pescoço que ele tem das pessoas que fiscalizam ele, que por excelência são os senadores. Essas indicações que teriam que apoiar publicamente essa agenda seriam indicações, portanto, que facilitariam a recolocar o STF num papel que é fundamental no modelo republicano como o nosso. Ser guardião da Constituição é fundamental, senão também, na prática, o espírito de quem fundou aquela Carta Constitucional, por mais que a nossa Carta Constitucional não seja grande coisa, seja mantido. Então, sim, esses seriam os critérios. Você apoiaria a criação de uma nova Constituinte? Sim. De imediato, uma nova Constituinte? Não de imediato. No imediato eu preciso fazer aquela base que eu comentei. Fazer a base, ganhar popularidade, legalidade, para poder... E explicar, olha, agora pra gente dar o grande salto com isso. Porque grande parte das suas ações, ali, quando você fala de prisão perpétua, até mesmo pena de morte, essas coisas são coisas que você esbarra na Constituição ali, né? Então você pena precisa... de morte é cláusula pétrea. Aí eu teria precisado de uma nova Constituição. É. As outras reformas que são PEC são emendas à Constituição, portanto eu posso alterar a Constituição. Então, boa parte das ações que eu tenho que fazer num primeiro mandato nosso, são ações que envolvem alterar a Constituição. Agora, alterar a natureza para uma Constituição mais simples, eu preciso de uma nova Constituição. E essa discussão precisa começar a ser feita no Brasil. Porque hoje no Brasil, tudo está na Constituição. Logo, tudo se torna matéria muito complicada de ser tratada. Isso dá hiperpoderes ao STF, porque se tudo é matéria constitucional, o STF trata de tudo, e é por isso que eles tratam de tudo, até a taça das bolinhas do Flamengo, de 1987, o Campeonato Brasileiro. Uhum. Assim como, para você conseguir alterar qualquer política econômica no Brasil, é um inferno. Você precisa de uma votação da maioria qualificada constitucional para você conseguir passar isso. Então, é um inferno. Na prática, passar qualquer coisa faz com que o presidente... se torna muito difícil, faz com que o presidente tenha pouco poder. Nós precisamos de uma Constituição que outorgue ao Poder Executivo o poder de fazer as coisas. Então, esta é uma segunda etapa necessária. A gente só vai ser uma daquelas 5 nações mais importantes do mundo se nós também endereçarmos essa questão, porque hoje a gente tem uma Constituição que ela dá muito poder para as oligarquias locais e regionais, o famoso centrão. E esses caras usam dessas dificuldades do presidente governar para obter favores. E eis o grande problema brasileiro. Outra pergunta interessante, ainda nessa questão da Constituição, do STF, e tem a ver com a dificuldade de governar. Ganhar uma eleição é uma coisa, né? Depois, quando você entra lá, você tem a questão de realmente como é que você vai passar as suas ideias, o seu plano de governo para ação. E isso daí tem sido a preocupação de, enfim, diversos candidatos falam a respeito da questão. Uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você conseguir implementar isso. Mas para ganhar uma eleição, ainda assim no modelo no Brasil, você também precisa de um Congresso, você precisa também de um Senado que compre as suas ideias. Como você pretende fazer isso? E principalmente se você tem já uma visão do perfil do seu vice-presidente, porque você vai precisar governar com o Congresso, com outros partidos, com outras pessoas, e também quem que você pensa, por exemplo, que deve ser o perfil aí do seu vice-presidente. Para ganhar a eleição, eu não dependo tanto da opinião do Congresso, para ganhar a eleição. Se eu fosse depender da opinião do Congresso, em 18 ganhava o Alckmin. O Congresso tem seus caras do centrão que ele bota pra andar. O Congresso queria que fosse o Tarcísio agora, né? E nem candidato ele foi. Então, eles não têm esse poder todo pra definir o vencedor das eleições. Mas depois sim, né? Depois sim. Pra manter, né? Pra manter. Pra manter, então, os caras são fundamentais, cara. Então, eles jogam um jogo, entendendo assim, quem entrar vai se compor comigo. E a gente só tem que se compor com ele, não importa se o presidente seja eu, o Lula ou um Bolsonaro, tendo que sentar na mesa com um bando de ladrão que é eleito pelos brasileiros. E a gente tem que colocar isso em perspectiva. O brasileiro, na hora de votar no legislativo, ele opta por colocar o pior tipo de bandido possível, que é um político que não tem opinião sobre nada, que é o político do centrão, que não tem compromisso com o resultado em absolutamente nada, e cuja função é receber uma emenda e lá em Brasília, mandar essa emenda pra base dele, desvia um pedaço de dinheiro pra virar caixa 2, põe um pedacinho desse dinheiro desviado no bolso, porque todo mundo é filho de Deus, o outro vira caixa 2 pra eleição municipal pra ajudar o prefeito dele, monta uma base política na região dele, faça com que essa base política não tenha nenhum compromisso na melhoria da vida das pessoas, nem, por exemplo, aumento da atividade econômica, mantém as pessoas dependentes dela, e aí manda mais emenda, e é um ciclo que vai se repetindo. Este é o ciclo que nós precisamos quebrar, mas infelizmente os políticos que mandam no Brasil são os políticos que administram esse ciclo. E é por isso que quem manda no Brasil
tá no Amapá. Quem manda no Brasil tá em Roraima. Quem manda no Brasil tá no Maranhão. E esta é a grande guerra. A gente fica aqui na internet discutindo questões ideológicas de direita e esquerda. Quem manda no Brasil não liga pra esse assunto. Liga. Não, esses assuntos... O que eles mais querem é que fiquem discutindo isso. Exato. Assim, a gente pra eles é excelente, cara. A gente pega o Brasil, que poderia estar debatendo assuntos que importam, e tá discutindo, não, mas o banheiro trans... Dane-se o banheiro trans. A real é o seguinte, quem manda em você que está nos assistindo é um cara do Amapá. É o Alcolumbre, o homem mais poderoso na política brasileira é um cara do Amapá. E o antigo homem mais poderoso é um cara do Piauí, o Ciro Nogueira. Veja, o Amapá, viver no Amapá é infernal. Eu estive no Maranhão. Viver no Maranhão é infernal. Viver no Piauí é infernal. São os estados mais mal administrados do Brasil. Não obstante, são os que proporcionalmente recebem mais recursos. E politicamente, por conta do Pacto Federativo, são os que mais mandam na gente. Além de tudo, eles mandam os políticos mais malandros que não tem nenhum compromisso com o eleitor, porque o eleitor não cobra nada. Nenhum eleitor do Maranhão tá cobrando o melhor desempenho de um deputado federal do Maranhão. Eles não é reeleger ele, não importa o que ele faça. Porque ele compra o apoio dele. E esses caras mandam em você. Aí você tinha me perguntado da Faria Lima, certo? Faria Lima manda muito menos do que um deputado do Maranhão. É mais fácil acenar pra um deputado do Maranhão. Quem manda é o Brasil que não produz. Esses caras mandam. Esses caras geram as dificuldades pra vender a facilidade. Qual é a facilidade que ele quer? Um contrato com o governo, um cargo, emenda, roubar dentro da estrutura política do governo. Assim, enquanto a gente fica com essas discussões desculpa o termo, de retardado sobre direita e esquerda. Não, o Flávio acho que ele não é comunista e não o Lula. A verdadeira discussão mesmo é como o Centrão, que na prática é 70% da força política do Brasil, como o Centrão rouba a gente, rouba mais ou menos. Uma hora ele rouba de vermelho, outra hora ele rouba de verde e amarelo. Este é o inimigo. Este é o inimigo. E se você olhar direitinho, o Bolsonaro já tinha falado, o Olavo de Carvalho já tinha falado pra eles, esses caras são inimigos. O PT tem literatura a respeito disso. O Zé Dirceu trata hoje o Centrão como grande problema a ser resolvido. Todo mundo, é óbvio. Todo mundo, mas como que você senta com os caras? Como que você convence eles, né? Você não vai convencer eles. Não, você convence liberando cargo, liberando coisa. É assim que você convence. Não há uma cognição, né? Não há assim, um convencimento cognitivo. Sim, não tem. Nós temos que alterar o sistema de incentivos e recompensas da política brasileira para fazer esses caras perderem poder relativo. É este o trabalho que o presidente da República tem que ter. Diminuir o poder relativo do Centrão. Com base nisso, você governa. E aí, podendo governar, você executa coisas e você tira do Serjão o sentimento de que nada acontece feijoada. O sentimento do Serjão é nada vai acontecer. E nada acontece no Brasil porque... eu não quero falar em abstração para o público que tá assistindo. Tem acho que umas 30 mil pessoas aí, sei lá. Mas... Eu não quero ficar com abstrações, Sim. mas... entenda assim. O Centrão, a força dele, não é em ter uma posição sobre nada. A força do Centrão é não ter uma posição. Exatamente. Ficar no bastidor ali só manipulando. Exato. É isso. E o que é o papel que ele tem? Ele, ao gerar dificuldade para vender a facilidade, ele sempre mitiga. Então, se eu preciso fazer uma reforma, sei lá, furou esse copo de Coca-Cola. Eu preciso tapar o furo e parar de cair a Coca-Cola que tá aqui. O Centrão vai falar, ele tá furado, hein? Ele tá com o copo... Vamos ferrar ele, vamos arrombar um pouco mais pra sair mais e vamos dificultar pra ele arrumar aqui. E ainda na hora de arrumar, ele vai fazer custar o dobro e ainda vai fazer ficar um pequeno furinho que vai ficar pingando um pouco menos, não vai me deixar morrer, mas ele resolve mitigar. Então, a lógica do Centrão no Brasil é mitigar qualquer coisa. Por isso que a gente nunca faz uma coisa bem feita no Brasil. É sempre meio feita. Nada no Brasil é bem feito. Então, isto precisa morrer. E acho que o projeto político do partido que eu montei, que é a missão, é resolver esse problema. Direita e esquerda, existem as democracias saudáveis no mundo. No Japão tem direita e esquerda. Na Coreia tem direita e esquerda. A esquerda é o meu inimigo ideológico, natural, mas dito isso, países funcionais têm essa discussão. Eles não têm o Ciro Nogueira. O Centrão é uma coisa muito brasileira. E esse é o maior inimigo nosso. Você não consegue... Você enraizou, né, cara? Isso aí são quantos? São mais de 20 anos que esses caras se enraizaram ali. Entendeu? É desde o início, desde o dia que voltou a democracia e tal, esses caras viram, cara, nós não queremos ficar ali. E eu falo ainda, cara, a pior coisa que aconteceu pra eles foi o Temer ter virado presidente, que eu acho que eles não queriam de jeito nenhum. O presidente deles, né? Porque eles não querem estar no... Cara, eles querem ficar ali atrás. Eles ficam manipulando e tomam conta de tudo, cara. As empresas lá que eu falei, elas são dominadas por esses caras, velho. Óbvio, os lobistas deles são dessas empresas. Agora, pra entender, não são 20 anos, Sérgio. Esses caras são a política brasileira desde o Brasil colônia. Sim, é verdade. A lógica de você comprar voto da população Entendi. já existe há muito tempo. Isso é do Império. A lógica de ou comprar o voto, ou você ir com os seus cangaceiros e falar, se você não votar, eu te mato,
é dessa época. Cara, queria aproveitar um negócio aqui, eu falar do agro, que é o seguinte, né? Eu ano passado, eu andei 10.900 quilômetros de carro pelo Mato Grosso. Fiquei 2 meses no Mato Grosso. Esse ano eu tive lá em Sinop já, na feira do agro lá. E o pessoal lá, por exemplo, odeia, né? Odeiam o Lully, né? Porque o Lully, né, tá aí há anos e nunca foi lá e nunca nem ligou pra esses caras. E eles também, tá, beleza, cara. A gente toca aqui sozinho e tal. Pô, assim, não tem como falar, né? O agro, ele é meio que uma base aí da economia brasileira, né? Ele é a base da economia brasileira em várias coisas. Não só ser a base da economia brasileira, mas também toda a parte de tecnologia e tudo mais que a gente tem hoje desenvolvida pro agro é gigantesca, né? Qual que é o seu plano aí, o seu você quer vai ter uma aproximação com essa galera? Vai deixar abandonado, igual o Lula deixou? Como que é? Eu sempre tive, eu tenho uma relação afetiva com o agro da época do impeachment da Dilma. Porque quando eu precisava dos votos dos deputados, mesmo fazendo as manifestações, eu precisava falar com as frentes parlamentares. Foi ali que eu aprendi, ó, a Frente Parlamentar da Agricultura nunca perdeu uma votação. Aí eu fui atrás da Frente Parlamentar da Agricultura, fui atrás da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e fui conhecer o mundo dos caras. Os caras ajudaram. Vocês querem... Os caras são mais rudes. Quer virar votos, vagabundo? Aí, vamos virar os votos, então. E tem uma coisa, né? Eles são muito, muito mesmo. Eu tô lá, eu conheço vários deles, né? Eles são muito bolsonaristas, né? Muito. Né? Muito. Tanto que, assim, falar bem do agro pra mim... Talvez até pelo fato do Lula ter largado eles, falar, cara, vamos abraçar o outro lado e tamo aqui, né? E não só isso, assim, o pequeno agricultor... Não é pequeno agricultor, vamos mudar o termo. O agricultor, ele se vê identificado em termos de identidade com o Bolsonaro. Sim. Assim, bateu no coração. Igual a mulher, sei lá, a mulher nordestina que acha que o Lula salvou ela e tal... E, pô, ele é um cara de Pernambuco que virou nosso presidente, sabe? É um sertanejo que deu certo. O Bolsonaro, de alguma maneira, é visto pelo cara do agro como um cara como um deles. Gosta de churrasco. Eles acham ele um cara simples, igual a eles. Porque o cara do agro, ele tem como característica... Eventualmente tem muito dinheiro, mas ele continua sendo muito, muito simples no trato. Alguns hoje são ostentação, mas você vai, assim, na casa de um fazendeiro bilionário e a casa dele, o almoço que ele tá cozinhando uma mandioca, tá lá, tudo simplão. Assim mesmo. Eles são... E eles defendem isso como um modo de vida, porque foi isso que fez eles vencerem na vida. O agro brasileiro, ele é a única área da economia brasileira, salvo raríssimas exceções, que cresce a produtividade dele em ritmo asiático. Sim. E onde ele chega, ele desenvolve. Eu tava no sul do Maranhão, é diferente do resto do Maranhão. Claro. O agro chegou. O sul do Maranhão, o sul do Piauí é onde tem ali, ó, soja, é muito, muito forte. Então, primeira coisa, né, como entrar nesse ninho aí do bolsonarista, né? Porque acaba tendo uma rejeição, né? Querendo ou não. Óbvio que tem, né? Óbvio que tem. Assim, eu penso assim, eu não tenho nada a ganhar defendendo o agro e defenderei mesmo assim. Porque boa parte do agro vai defender o Bolsonaro até debaixo d'água. Não adianta eu insistir, essas pessoas, em grande medida, criaram um vínculo que... Sim, talvez entendi. Não adianta bater de frente com esses caras. Não adianta. Sabe aquela coisa, a água tem que fluir naturalmente. Eu vou fluir. Onde tá fluindo? O filho do agricultor. O filho do agricultor concorda conosco. Ele não é bolsonarista, em grande medida. Então, eu converso com os mais jovens, os filhos desse agricultor. Agora, o pai, às vezes o cara tá travado naquilo. O que eu preciso dele? De maneira clara. Eu entendo que todos os lugares que o agro chegou, a gente tava falando Piauí e Maranhão, todos os lugares que eles chegam, o centrão começa a se abalar. A política de compra de voto diminui, porque você começa a ter atividade econômica. O pessoal abre um escritório de contabilidade, um dentista para atender o cara que veio trabalhar com a máquina agrícola, cria uma loja da Caterpillar, do não sei o quê. É isso mesmo. Você movimenta a economia. Com isso tem menos compra de voto. É porque o Mato Grosso, o pessoal não liga porque é muito pouca gente, né, cara? É 3 milhões de pessoas, 30 milhões de cabeças de gado, mas é 3 milhões de pessoas só. Então, nessa conta que você tava fazendo aí, é um estado que ele não conta muito, né? Por isso mesmo, porque eu acho que o Lula larga os caras pra lá, porque, cara, não é isso aqui que vai decidir minha eleição. Ele é bem prático nisso. Ele é bem, e né? é que o lance dele ainda é que ele se esforça para sabotar o trabalho da agricultura brasileira. Existe uma política de sabotagem pura e simples. E aí a coisa não é só que ele larga a mão. Ele trabalha contra. Vamos lá. Pena de morte? Sou favorável, mas é inexequível agora. Exatamente. Homeschooling? Sim. Sim, posso fazer só uma ressalva? Não é solução para educação. Eu acho que a pessoa tem o direito
De escolher. Tipo aquele casal que foi condenado, né? Exato. Exatamente, Dito isso, o problema da direita é tomar o todo pela parte. Tá bom. Então, homeschooling é maravilhoso. Então vamos ter só homeschooling. Não, isso não é solução pra educação. Porque não é assim nos Estados Unidos, hein? Lógico só pra galera que não. entender, porque nos Estados Unidos, primeiro que não é em todo lugar, né? Nos Estados Unidos são os estados que mandam e tal. E nos estados onde tem homeschooling, o homeschooling ele é uma opção. Entendeu? Ele é uma opção. Mas isso só pra deixar claro também, não quer dizer que tenha homeschooling e a escola não deixa de existir. Porque a escola, ela é... Então você tem, por exemplo, se eu dou aula pro meu filho vai ter que ir na escola fazer uma prova pra mostrar que ele validar passou, o pra validar e tal. Lógico. Então... É que assim, tanto o armamento civil quanto o homeschooling são duas pautas que a gente trouxe da direita americana no Brasil. E aí tem muito político de direita que fala assim, pra acabar com os bandidos é só deixar eu ter uma arma. Não, não é. Você não vai acabar com o bandido tendo uma arma, assim como a gente não vai resolver o problema da educação no Brasil com homeschooling. Dito isso, são dois direitos que eu acho que pode garantir, não tem problema nenhum. E o armamento também nos Estados Unidos tem uma coisa histórica muito forte lá da guerra, lógico, né? E tudo mais, né? Uhum. Vamos lá. MST. Pô, contra. Bomba atômica. A favor. Aí sim, tem que ser. Bomba atômica no MST. Não. Cara, o Enéas é o cara mais injustiçado do Brasil. Já falei isso várias vezes, continuo falando, entendeu? Agora, uma coisa, cara, é que eu já vi você falando aí várias vezes de ter uma força armada e tal, não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta antes do Júnior continuar. Você acha que o problema do Brasil é não ter uma ameaça vizinha? Eu acho que claramente a gente já está tendo... Não, uma ameaça, eu falo... Clara, nítida. Nítida, tipo assim, se a Argentina chega amanhã e fala assim, vamos construir a bomba atômica, isso você acha que ia ser bom ou ruim pro Brasil? Uma corrida com a Argentina seria boa porque a competição gera isso. Eu concordo contigo. Porque quando a gente pega todos os países do mundo, por exemplo, Índia se desenvolveu por quê? Paquistão tá ali do lado. China, Israel, todos esses países que foram se desenvolvendo, né, tecnologicamente, foi isso. E é igual você fala com a indústria aeroespacial. Isso cria uma cadeia de altíssima tecnologia que se espraia para as outras áreas. A indústria bélica, assim como a indústria aeroespacial, ela se espraia para várias outras áreas. Igual até a Fórmula 1 tem um pouco isso, assim, de espraia. Lógico, claro. Certos setores, eles têm esse poder de radiação. Como é que bomba atômica a gente não pode fazer, né? Então... A gente tem que largar de ser trouxa. A gente vai ter que fazer. Não, mas teria que peitar, né? Vai ter que conversar com os agentes. E vai ter que pesquisar e vai ter que fazer. É isso. A primeira coisa, a gente tem que voltar com um programa de energia nuclear. A gente tem que voltar a fazer a Angra 3. Tem que ter energia nuclear. É energia super limpa. A gente fala muito em energia renovável. E eu tô falando muito em data center e tal. Beleza, dá pra somar ali. Mas tem uma coisa que a gente turbina o jogo rápido, é energia nuclear. Sim, Temos que ter energia. Tá com a energia nuclear funcionando, tá realinhado no negócio das terras raras, aí você volta pro jogo pra União Europeia e Estados Unidos, eu vou ter bomba atômica, eu preciso, tá? Vocês vão me ajudar também. Até porque a gente tá falando da gente ser um bloco, um player no mundo, eu tô alinhado com vocês. Se eu tô alinhado com vocês, eu tenho que ter bomba. A França tem, eu não tenho? A Inglaterra tem, eu não tenho? Então também não vai ter terra rara, França. É isso mesmo. A gente vai ter que jogar o jogo. É que a gente tem uma moeda de troca hoje, né? Pra ir pra cima disso aí. Só que ao mesmo tempo é um perigo. O que é o perigo? Se a gente não souber jogar o jogo, esse potencial se torna uma fraqueza, no sentido de que hoje a gente não consegue produzir nada. Se proteger pra nada. A gente não tem força bélica pra nada. A gente tá passando por um período de uma suposta aí nova pandemia. Nesse caso de uma nova pandemia, você é a favor do tranca tudo, do lockdown? Eu sou a favor do que funciona. Eu vou dar um exemplo. O El Salvador, ele fez lockdown no início. E funciona. Ninguém fala que o cara mais de direita do mundo, ídolo de todo mundo, fez um lockdown que funcionou. O Bukele fez. É que politizaram muito isso. Eu sou a favor de abrir tudo o mais rápido possível. Dito isso, eu não quero que morram pessoas. E a primeira função de um líder político é evitar, vamos dizer, um desastre com a sua própria população. Se aquilo é exagerado, se você pode mitigar, se você pode fazer vacina rápido, aí nós temos que correr pra abrir isso. Mas isso foi muito politizado. De um lado, a esquerda queria manter fechado o maior tempo possível e todo mundo andando de máscara até hoje. Do lado, a direita, especialmente a direita trumpista e o bolsonarismo, queriam... Não, vamos o quê? Vamos botar minha avó dentro de um vagão de trem e uma doméstica pegando um metrô e pegando coronavírus pra ir trabalhar porque tem que ficar aberto? Muito fácil falando isso sendo um cara que mora num apartamento sozinho. Quem eu via reclamando eram os caras que não pegavam o metrô fechado e que perdia parente. Quem perdeu parente foi muito pobre. Você tinha aglomeração em favela, tinha aglomeração em transporte público. É muito gostoso o discurso do isso aí é a vacina, a pandeminion, não sei o quê. Eu não vou entrar na briga da esquerda e da direita. Eu vou na linha do Bukele. O que funcionou? Foi isso? Então eu vou fazer. Descriminalização das drogas. Não é o momento de discutir isso.
porque você tem cartéis multibilionários construídos com base na venda de droga. Eu gosto da ideia no futuro de discutir estado a estado isso. Só que isso não é pra hoje, isso daqui 20, 30 anos. Não é um tema pra agora. Tem gente que fala que, por exemplo, que se você, se você quiser tirar alguma força do crime organizado, seria de repente legalizando, porque aí você vai ter um controle maior, tributação, é menos dinheiro na mão deles, é um mercado que ele já tem. Isso é uma discussão de 30 anos atrás. Porque hoje o Comando Vermelho, ele faz ocupação territorial, ele tem outros negócios correlatos que ele pôde construir através da venda da droga, e o PCC exporta a droga. A droga, ela tem a rota que eles chamam de bioceânica, então ela vem da Bolívia, de outros países, ela passa pelo Brasil, e a técnica do PCC é em fazer isso chegar na Itália, por exemplo, fazer chegar na Espanha. Essa é a técnica deles. Então, nem é muito sobre aqui. Só que a questão é que com esse complexo econômico que eles criam, eles investem em várias áreas, eles lavam dinheiro em várias áreas. Esse é o problema que nós temos hoje, e a ocupação territorial. Por isso que eu acho que é uma discussão para depois. Para agora é essa discussão, tem que destruir esses caras. Porque eles não vão querer deixar de fazer ocupação territorial, simplesmente porque eles têm outros negócios que atuam. Essa é uma discussão para ter 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Perfeito. Castração química de criminosos sexuais. Gosto, eu prefiro até uma pena de morte pro cara nisso, ou prisão perpétua. Bom, revogação da CLT e, no caso, qual a sua opinião sobre a justiça do trabalho? A justiça do trabalho tem que acabar. Extinção? Ela custa 23, 24 bilhões por ano. Ela é anti-negócios, ela parte de premissas. Que a primeira premissa inicial dela é de que o trabalhador é hipossuficiente. É isso mesmo. Logo, aquele que julga tem que julgar de modo a criar um equilíbrio. E esse equilíbrio significa romper um acordo que foi feito entre as partes, de modo a privilegiar um dos lados, porque supostamente isso seria justiça social. Isso é uma máquina geradora de injustiça. Isso é uma máquina que beneficia advogado pilantra a ficar entrando com ações em série. Porque é o famoso advogado trabalhista malandro, que é um clássico brasileiro, que ele ganha muito dinheiro porque ele sempre vai ganhar a justiça trabalhista. Tem juiz que faz o extra petita, que ele dá mais do que foi pedido. É um clássico. Isso gera insegurança jurídica e baixa produtividade, inexistência de uma relação entre as partes baseada em confiança. Então o que a gente tem que ter? Facilitação, leis trabalhistas muito simples e claras. E tudo isso julgado na justiça civil. São 23, 24 bilhões por ano que eu economizaria acabando com a justiça trabalhista. Sabe o que eu falei com esse dinheiro? Tira de impostos ligados à contratação. Tira da folha. Pronto, o trabalhador perde a justiça do trabalho e você ganha dinheiro no fim do dia. Tesão, delícia. Urna eletrônica. Sua opinião, seria voto impresso? Lembro de você já ter falado sobre o voto impresso antes. Sim, historicamente eu fui favorável ao voto impresso. Em tese, como princípio, eu gosto da ideia de você ter o maior número de, vamos dizer, de verificações que você possa ter da validade do processo democrático. O processo democrático é a base do sistema, se você não está confiando ali, você não tem mais sistema. Dito isso, a crítica que existe sobre nós é o fato da gente não ter apoiado isso durante o Bolsonaro, porque o Bolsonaro usava isso como um instrumento para politizar o resultado da urna, e aí ele tentar botar pessoas na frente de quartel pra pedir golpe de Estado. Eu não vou cair no truque do Bolsonaro. Eu não sou trouxa, eu não tenho QI de 50, então eu não vou pegar o Bolsonaro, que é um orangotango, e vou cair no truque dele. Ah, mas você falou, você tá pegando... É igual quando a Dilma pediu uma constituinte. Eu sou a favor de uma constituinte, mas não a da Dilma. Então eu sou a favor do voto impresso, mas não do Bolsonaro usar isso enquanto bota um monte de maluco na frente de quartel. Porque eu não sou um orangotango igual o Bolsonaro, não sou trouxa. Você vai pedir a criminalização do comunismo? A gente já tinha falado disso antes, mas olha, eu gostaria de pedir a criminalização do Centrão, acima de tudo. Tá. Mais perigoso que o comunismo. O Centrão é o maior problema do Brasil. É... Porque o Brasil não vai virar um país comunista. Agora o Brasil é um país do Centrão. Acho que já temos aí a resposta do problema. PL do crime de misoginia. Pô, né? Totalmente contra. Pena que eu sou o único na direita que é contra, né? O partido do Zema, o partido do Flávio e do Caiado votaram todos a favor. Acho que foi até o Zema falou que ele não via problema, né? Bem depois de toda a repercussão, ele até falou que não via problema também. Eu nem sei, assim, porque as opiniões do Zema, ele sempre espera ver a opinião do PL pra ele dar uma outra opinião em cima, né? Olha, qual a opinião do Bolsonaro? Agora vou dar. Eu não sei, cara, realmente. Você é a favor de candidaturas independentes? Sim, sempre fui favorável. Não precisar de um partido político? Sim. Eu gosto da ideia da candidatura independente, mas no modelo proporcional nosso, ela é simplesmente impossível. Porque como é que você vai montar uma chapa sem montar um partido? Então o modelo nosso não dá pra ter. Então, até, como premissa, eu acho legal, mas tá, como é que você vai ter? Eu sou um candidato independente aqui no estado de São Paulo, tá? Você vai fazer a cadeira sozinho? Quem vai montar com você a chapa? Né?
Eu gosto, por exemplo, da gente facilitar a abertura de partidos. E digo isso, eu próprio, sendo agora um presidente de um partido, que pra muita gente é uma máfia, e é uma máfia. Então eu poderia só falar, bom, eu entrei, agora derruba a escada. Não. Acho que isso facilita o trabalho democrático. Só que aí você tem que diminuir com essa questão de fundo partidário eleitoral. Tá. Né? É que nos Estados Unidos são os bilionários que são, né? Mas ali aí é outra eles história, são, né? então, aí eles conseguem levar tranquilo a vida deles. Eu né? aprendi um pouco sobre o sistema americano. O dinheiro tá em todo o processo. Os partidos são muito ricos. Sim. E você tem, vamos dizer, as regionais estaduais, por exemplo, do Partido Republicano Democrata. É muita grana, são os empresários regionais. É uma máquina que funciona sozinha ali. Tem uma coisa interessante aqui, tem a ver com essa questão do fundo partidário e financiamento público de campanhas. Chegando à presidência, você pretende extinguir? Não. Não? Não, primeiro porque eu não vou conseguir, porque os partidos não vão querer. O que eu vou fazer é criar uma disciplina. Hoje o fundo partidário e eleitoral são determinados pelo número de deputados que você elege. Portanto, qual é o seu estímulo? Elege o maior número de pessoas populares. Bota a Erika Hilton aí, bota o Tiririca. O que precisa ser feito? O fundo partidário eleitoral obedecer a critério de desempenho dos prefeitos. Então, se um prefeito que está no meu partido, ele melhora a saúde de acordo com tais e tais critérios, melhora o SAEB lá no município dele, melhora a cobertura de esgoto, aumenta a atividade econômica, ele vai ganhar uma quantidade determinada de pontos. Pondero pelo tamanho da cidade, e aí pelo número de cidades que aquele partido tem, e isso estabelece quanto ele recebe de fundo. Você condiciona uma performance nos índices à grana. Aí, essa grana não vale, essa grana é investimento, porque eu tô dando a grana apenas para que atenda no resultado. Sabe como funciona hoje? Você pode explicar pra gente? Hoje é assim, hoje um partido lança para deputado federal um monte de gente, e senador. O número de votos para deputado federal o número de deputados eleitos determina a quantidade de dinheiro proporcional que você tem da cota do fundo partidário do fundo eleitoral. Portanto, para que servem os partidos hoje? Eles servem para você lançar deputado. Então, todo o foco dos partidos no Brasil é lançar deputado. E aí os deputados ganham e eles mandam no partido porque eles têm o dinheiro, eles condicionam o dinheiro do partido. Uhum. E essa é a base do Centrão. Mas quanto de dinheiro? Você tem de fundo eleitoral praticamente 5 bi a cada 2 anos, isso vai sendo corrigido. E aí o valor, eu não sei se é 2,5 bi por ano. É muito dinheiro. É, isso aí. Partidário, por ano. 1 bilhão por ano. Então são 4 bilhões a cada quadriênio, mais 10 bilhões de eleitoral. Então a cada quadriênio são 14 bi. É muita grana. É grana. Por isso que a galera quer manter. Aí o Centrão consegue fazer essa base dele forte por causa disso. Não, e isso não sem só roubar, né? Não, é que Sejão, o dinheiro tá nos mais de 50 bilhões de reais em emendas. Imagina que mas pra chegar na emenda tem que estar. É um ciclo, né? O negócio é um ciclo. Você ganha o fundo porque tinha emenda ou tinha emenda porque ganha o fundo? É isso mesmo. Na prática, um retroalimenta o outro. Você pontuou, hoje saiu lá a pesquisa, então você tá com 6,9 na pesquisa da Quem Atlas, diria, hein? Pro movimento que acabou. Não, eu tô feliz por chegar até aqui, mas estou ansioso de deixar esse número pra trás, porque eu tenho que ganhar a eleição. Beleza. Ao que você considera, por exemplo, surpreendente resultado da sua campanha, já que você tá no partido que é o partido mais recente de todos, ou seja, não tem parlamentar, não tem base constituída em outros estados, não tem um prefeito lá que você ajudou a eleger, que vai te puxar voto agora nessa eleição. Pode explicar pra gente? Nós somos pessoas sinceras e inteligentes e trabalhadoras. Apenas isso. E aí outras pessoas que são sinceras, inteligentes e trabalhadoras reconhecem isso. É uma identificação identitária. O cara do Lula não se identifica com o Lula. O Lula é um retirante que virou presidente, deu certo? Sim. O do Bolsonaro não se identifica, sei lá, ele fala verdades. O nosso esses caras são... Eles têm uma energia naquilo que eles fazem que é muito diferente. Isso cativa. A gente bota o coração naquilo que a gente faz, a gente topa perder pelo que a gente acredita. Isso tem um valor. Não é todo mundo que percebe, mas inicialmente um grupo percebe. E essas pessoas estão botando muita, vamos dizer, muita vontade verdadeira em me fazer crescer. E isso é muito mais mérito desses milhares e milhares. Eu tô falando de centenas de milhares de pessoas que estão ajudando a impulsionar a pré-candidatura e que, a despeito de não ter grana, de o partido ter sido formado agora, estão me permitindo crescer. Pô, eu tô na frente do Caiado, que é governador, e é do PSD, que é o partido que tem mais prefeitura no Brasil. Tem dinheiro infinito. Eu tô na frente do Zema, que é o governador do segundo maior estado. Pô, eu tenho que ser muito grato a essas pessoas. Elas viram algo no que a gente faz que muita gente não vê, muita gente em posição de poder não vê. Mas às vezes eu sou parado por um entregador e o cara fala, pô, não vai falhar, hein? Tô botando
Isso me pega, cara. Isso me pega muito. O entregador fala, não vai fazer cagada, eu doei pra você. Eu falo, por que você doou pra mim? Não doa, não. E ele doou. Ou eu, por exemplo, quando eu fui fazer um encontro em São José dos Campos, veio um monte de moleque do ITA, que tá no outro lado. É o cara que é o capital humano de altíssima qualidade. Fala, Renan, eu não quero ir pro mercado financeiro. Eu quero montar minha empresa de tecnologia. Então, o cara do ITA, que no fundo ele quer viver uma espécie de Vale do Silício no Brasil, ao entregador que tá pagando as contas na casa dele e fala, não vai fazer merda, hein, Renan? Eu, caramba, que responsa. Você tem um destaque, principalmente entre os jovens, certo? A galera ali abaixo dos 24 anos, você desponta ali na liderança da preferência do eleitorado. Exatamente. Essa galera mais jovem comprou aí o discurso que você tem feito desde sempre e a sua candidatura. A questão é possível que, de repente, algum outro candidato tenha um desempenho também nesse público jovem e cative essas pessoas de uma forma a... Nessa eleição? Nessa eleição. Não. Assim, o Lula e o Flávio estavam muito próximos de mim. Só que eu imagino o seguinte, quem é jovem e está preocupado com política, está comigo. O do Lula e do Flávio é recall do voto na última eleição, do que os pais falam. Não há muita politização, porque uma pessoa jovem, sabe, com referências novas sobre o que é o mundo, pô, tô com o Lula aqui. Essa pessoa não tá com o Lula, né? Tô com o Lula. Você não acha que vai ter um elemento de surpresa nessa campanha? Não. Porque... Eu acho, por exemplo, se os comunistas, né, desses comunistas web tivessem um candidato, também ia cativar uma parte do eleitor jovem. Porque eles também se comunicam nisso. De maneira equivocada, mas se comunicam. O Nicolas teria uma parte disso, por mais que menos do que as pessoas imaginam, que boa parte do público dele são pessoas mais velhas, senhoras de idade, bolsonaristas. Mas quem está com o espírito do tempo da geração mais nova somos nós. Oxente, meu povo arretado, se tu quer saber tudo sobre o MBL, o Partido Missão e cada cara que tá nessa história, não perde tempo. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa onça aqui vai te mostrar os melhores cortes.